Muita paz a todos. Então o Evangelho vindo esclarecer a gente sobre uma série de coisas, né? É interessante conforme a gente começa a estudar, entender, a gente vai vendo que tem muito mais do que a gente acreditava, entendia. E essa lição, como foi comentado, né, fala sobre as nossas atitudes. Porque durante muito tempo a gente carregou aquele entendimento que só bastaria falar: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, e isso daí já é o suficiente para tudo dar certo na minha vida. E daí vem, né, os nossos amigos nos esclarecer de que é importante, é o primeiro passo a gente dizer que acredita em Deus, acredita em Jesus. Mas só isso não é suficiente. Porque se a gente só dizer, falar, e as nossas atitudes não for coerente com as nossas palavras, o que a gente está sendo? Hipócrita. Porque hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra. E se a gente for no Novo Testamento, Jesus fala sobre os hipócritas, alerta os hipócritas várias vezes, em várias passagens. Então isso mostra para a gente, mostra para nós a importância das nossas atitudes, elas estarem coerentes com aquilo que a gente fala e principalmente estar coerente com aquilo que Jesus ensina. E onde estão os ensinamentos de Jesus? Porque quando diz, reconhece-se o cristão pelas suas obras, o que é ser cristão? É acreditar no Cristo. É acreditar naquilo que Ele trouxe para nós. E onde estão as mensagens do Cristo? Está no Novo Testamento. Está no trabalho lá dos 5 evangelistas. Então é aí que a gente tem que ler com muita atenção. Todo aquele que, né, se diz cristão, que pretende ser cristão, né, não importa a religião, não importa. Porque tem muitas religiões baseadas naquilo que Cristo deixou. Então não importa a religião, se diz cristão, tem que buscar a forma de ser, de agir, falar, pensar lá no Novo Testamento. E Kardec, né, ele traz, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, uma recomendação que ela é muito importante para todos nós, onde ele fala assim: podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. A última são os ensinamentos morais. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam em suas crenças. Então, olha só, né, como a questão moral ela é importante para a gente. É por isso que, dentro do Espiritismo, né, qual que é o cerne, qual que é a parte mais importante? São as reuniões mediúnicas, né? Não, não são. Né? São os fenômenos? Não, não são. A parte mais importante é a reforma íntima. Essa é a parte mais importante. É o trabalho de entender aquilo que Jesus trouxe do ponto de vista moral, de ensinamento moral, e colocar em prática no nosso dia a dia. Então todo aquele que se diz espírita tem que entender isso.
E todos aqueles que se dizem cristãos, né, precisam buscar os ensinamentos morais lá no Novo Testamento, dentro da religião a qual escolheu, né, seguir. E aí, fazendo isso, todos nós vamos descobrir que a gente tem muito mais coisa em comum do que diferente. Porque quando a gente fala sobre o bem e o mal, sobre as atitudes que fazem bem e mal ao próximo, a gente vai descobrir que todos nós temos a mesma linha de entendimento. E aí não importa a religião, né? Trabalhando nesta reforma, trabalhando para ser um ser humano melhor, a gente está fazendo o nosso progresso e o progresso daqueles que estão ao nosso redor. Esse é o nosso trabalho. Esse tem que ser o nosso entendimento. Todo aquele que diz seguir o Cristo precisa buscar isso. Por isso que, né, é trazida essa passagem onde Jesus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Então não é da boca para fora, né? É das atitudes que Jesus está falando. É daquilo, né, como o Márcio falou, daquilo que está no nosso coração, daquilo que está na nossa mente. Então é aí que a gente tem que tomar, né, bastante atenção nas nossas atitudes, para que a gente possa mudar o nosso comportamento. E assim ter uma condição melhor de ser ajudado. Porque quando se diz salvação, né, muitos ainda, a gente durante muito tempo, a gente foi pelo caminho fácil. O que eu quero dizer com isso? Basta acreditar no Cristo, Ele vai resolver todos os meus problemas e eu não preciso fazer nada. Vamos passar pelo crivo da razão? É certo isso? É justo? O que a gente está fazendo com esse tipo de pensamento? A gente está delegando a nossa responsabilidade para Jesus. E, de uma forma proposital, a gente está esquecendo o ensinamento dele, onde próprio Jesus falou, né, lá no Novo Testamento, que aquele que quer seguir ele, o Cristo, pega a sua cruz e segue. E a gente achando que alguém vai tirar, né, o peso da nossa costa, basta a gente só falar da boca para fora. Então é esse esclarecimento que o Evangelho vem trazer para a gente, né? Porque a gente receber auxílio, receber essa ajuda, todos nós que estamos procurando, vamos receber. Mas ser ajudado é diferente da gente delegar a nossa responsabilidade para o outro. É totalmente diferente. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade com a nossa evolução, com os nossos valores e, através da ajuda que a gente recebe, ir mudando e melhorando. Porque se não for assim, o que vai acontecer? A gente vai continuar nesse vale de choro, de lágrima, né? Então, essas mensagens são para nós, para que a gente reflita sobre tudo isso e para que a gente entenda qual é o nosso papel, né? Para que a gente possa ver com bastante atenção os nossos frutos, que é como foi comentado. Os nossos frutos é o nosso legado que a gente deixa. E o que a gente tem deixado por aí, é bom ou ruim? Quando a gente conversa com os outros, na hora que a gente sai daquela roda de conversa, o que a gente deixou lá, é bom ou é ruim? E daí a gente vai entendendo, né, qual é o nosso papel. Inclusive a gente vai entendendo, dentro da nossa luta diária, os milagres
né? Porque muitos ainda acreditam que milagre é acontecer algo na nossa vida que muda ela sem a gente se esforçar. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que mudam o nosso rumo e nos ajudam muito. Só que se a gente parar para pensar, não é um milagre, e é um milagre muito mais intenso quando alguém, por vontade própria, decide parar de fumar, parar de beber, parar de brigar, né? Decide parar de roubar, parar de mentir. Não exige um esforço muito maior? E aí vem uma outra passagem que a gente tem que lembrar. Jesus na casa de Zaqueu. Porque quando Jesus fala, dentro dessa passagem, que a salvação entrou dentro da casa de Zaqueu, Jesus não estava se referindo à presença dele dentro daquela casa. Jesus estava se referindo ao despertar de Zaqueu e o entendimento que ele teria que mudar de vida a partir daquele momento, ressarcindo todo o mal que ele fez. Então olha só como a nossa responsabilidade ela é grande e como a gente tem que ver com mais atenção todos os ensinamentos que nos chegam, para ver se a gente está buscando entender eles, para que a gente trabalhe, através do nosso esforço para se melhorar, ou se a gente continua ainda esperando que, de uma forma mística, as coisas se resolvam. E raciocinar sobre a justiça em cima de tudo isso, se é correto ou não. É lógico que a gente ainda, com entendimento que todos nós temos, pedaços de entendimento, um entendimento incompleto, às vezes passa pela nossa cabeça o caminho mais fácil, que a coisa se resolva. Mas vamos pensar se a gente não tem que fazer a nossa parte também. Então é um trabalho incessante, que a gente tem que se dedicar para que a gente consiga se transformar de dentro para fora. E para que cada vez mais as nossas atitudes sejam coerentes com as nossas palavras e que tudo isso esteja coerente com aquilo que o Cristo trouxe lá no Novo Testamento. Então vamos trabalhar na nossa mudança, Então, com os nossos pensamentos ainda elevados a Deus, vamos agradecer pela oportunidade abençoada de estar nesta casa mais um dia, agradecer pela espiritualidade aqui presente, que sem auxílio dos nossos amigos não teríamos condições de fazer essa reunião. E agradecidos, pedimos a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine, nos guie, para que consigamos entender as suas lições e principalmente para que tenhamos vontade e coragem de colocar essas lições em prática no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Muito obrigado.